Bem-vindos! Aqui em Londrina, estamos diretamente do estúdio de nossas gravações, faz 28 graus na capital do café, e olha que coisa maravilhosa, né? Essa oportunidade de reunir tantas pessoas, digamos assim, mediado por tecnologia. Aqui ao meu lado eu tenho, à minha direita, o seu Zé Granado. Tudo bem, Zé? Tudo bem, gente? Aqui à minha esquerda eu tenho o Vazanete. Fala, seu Vades. Boa noite. Aqui à minha esquerda eu tenho o Vazanete. Fala, seu Vades. E vou chamar diretamente de Curitiba a nossa parceira, a nossa diretora, a nossa amiga, esse sorriso lindo, essa simpatia toda, a Alessandra Guezzi. Boa noite, Alessandra. Muito obrigada, Gleiton. Que prazer estar aqui com vocês hoje. Boa noite, Zé. Boa noite, Vades. Boa noite, Gleiton. Muito boa noite a todos que nos acompanham. É com grande prazer que iniciamos esse webinar que marca o lançamento da plataforma Aprenda Agro. Tenho certeza que será uma discussão muito proveitosa devido ao grande conhecimento dos nossos brilhantes convidados. O ano de 2020 foi, sem dúvida, um ano para superar desafios. Surpreendidos por uma pandemia, vimos o mundo inteiro precisando reinventar formas de trabalhar e interagir virtualmente. Também foi um ano onde, apesar de tantos e graves problemas, vimos o nosso agronegócio manter-se firme, com recorde de safra e de volume de exportações. Esse ano que se inicia, já se inicia com previsões de novo recorde na safra, indicando que teremos um movimento, tanto interno quanto externo, bastante promissor. Com o compromisso de trazer sempre o conhecimento baseado na experiência prática, o webinar promovido pelo Aprenda Agro apresenta agora convidados inseridos ativamente na cadeia produtiva e detentores de conhecimento aprofundado no assunto. Esses farão uma análise sobre as demandas e perspectivas do agronegócio brasileiro em 2021. São eles: Guilherme Bastos, consultor do agronegócio com 28 anos de experiência em análise de mercado, pesquisa, treinamento e projetos em economia agrícola. Guilherme também foi presidente da Conab do atual governo. O Ronaldo Soares, que tem 25 anos de experiência como executivo de carreira multidisciplinar, construída no setor multinacional do agronegócio. Ele é especialista nas áreas comercial e de logística, de planejamento e desenvolvimento estratégico. E o Jefferson Bittencourt, que é consultor de agronegócio, com 25 anos de experiência na área de armazenagem de grãos e atua nos diversos segmentos da cadeia de suprimentos do agronegócio. Senhores, muito boa noite a vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. E eu gostaria de iniciar esse evento direcionando algumas questões a vocês. Primeiramente, eu gostaria de chamar o Guilherme para me responder o seguinte: Guilherme, quais são as perspectivas de crescimento para o agro em 2021? Boa noite, Alessandra, boa noite, Jefferson, boa noite, Ronaldo, boa noite a todos que nos seguem aí pelas mídias sociais. Então, Alessandra, conforme você mesma já apontou, quer dizer, estamos caminhando aí para um novo recorde aí na produção agrícola, né? Então, a gente está falando aí de uma safra que tem o potencial, né, de ser quase que 8 milhões de toneladas a mais do que a safra anterior. Então, tivemos, claro, que problemas aí em função do Laninha durante o plantio, foram momentos tensos, né, onde a gente viu realmente atrasos nunca antes registrados, né, mas, por outro lado, mostrou um setor extremamente tecnicamente capaz e com potencial de plantio imenso, né, onde a gente chegou a anotar aí o Brasil com uma capacidade de plantio em média de 900 mil hectares por dia.
Então, mostra realmente como o setor tecnologicamente está bem preparado. A safra agora, a gente vai falar aí, pensando aí no caso de soja e de milho, que pega aí mais de 90% dessa safra total de grãos, né? Safra de soja aí chegando aí em torno dos seus 132, 134 milhões de toneladas. Está tenso, né, para tirar esse volume, mas, na verdade, a soja, né, ela acaba sendo, e todos os desenvolvimentos tecnológicos em cima das variedades, né, mostraram realmente uma planta muito mais resistente e que realmente responde a esses eventos climáticos de uma maneira que acaba surpreendendo muitos técnicos que acompanham as lavouras, né? Então, ainda tem uma expectativa com a normalização climática que começou a acontecer aí a partir de meados de novembro, né? Começam a entrar realmente as chuvas com um pouco mais de regularidade, há uma chance grande de realmente se colher esses 132, 134 milhões de toneladas. Lembrando que o Mato Grosso, né, que geralmente é quem puxa, né, em termos até de produtividade, em função exatamente desse descompasso no plantio, pode ser que ele apresente uma produtividade até menor do que o ano passado, mas vai ser compensado por outros estados. Então é isso, temos um país de dimensões continentais e é difícil, né? A gente ficar assim, geralmente, tem muitas vezes que a gente tem que fatiar as notícias e entender que muitas vezes um local só você não pode generalizar, você tem que olhar o Brasil inteiro, não tem jeito, né? É verdade. Com relação ao milho, só para continuar, né, o milho aí a gente tem aí o milho primeira safra aí já praticamente todo ele plantado, já entrando em colheita, em ritmo de colheita semelhante, mas é uma safra que está em torno de 24 milhões de toneladas, quer dizer, menor, tem sido decrescente ao longo dos anos, né? Mas temos aí a expectativa de uma segunda safra, que a gente não pode mais nem falar safrinha, né? Que é da ordem de mais de 80 milhões de toneladas. Claro que por isso que eu falo que ainda há uma incerteza no tamanho dessa safra por conta disso. Vai ser nesse timing da colheita da soja e o plantio da segunda safra que a gente vai poder realmente concretizar esses números. E, de grosso modo, eu acho que também vale a pena, acho que sempre reforçar que toda essa área que é produzida aí com os grãos ao longo do ano, já é importante destacar que 30% dessa área ela é de culturas de segunda e terceira safras, ou seja, a gente está intensificando a atividade produtiva em cima da mesma área. Então, isso é importantíssimo ser ressaltado. Bom, eu acho que era um pouco isso aí, não sei se você tinha uma pergunta aí, eu acabei te cortando, mas Não. por favor. A minha curiosidade agora é saber como é que fica para o pessoal da proteína animal, Guilherme, em relação aos preços, às exportações. O que o pessoal da proteína animal pode esperar? A gente não vê, principalmente para quem está dedicado aí ao mercado interno, e a gente pensa principalmente o pessoal de ovos, de leite e tudo mais, realmente uma situação complicada, ainda bastante apertada, né? A gente acompanha, quer dizer, não é uma questão que, por exemplo, vai faltar milho, vai faltar farelo de soja, não é uma questão de faltar, mas é uma questão exatamente de você ter preços, assim, o que a gente chama de uma escassez relativa, né? Você teve realmente um bom ritmo de exportações no ano passado, os preços internacionais também muito fortes e também numa curva ascendente, e aí muito sendo ditado pela recuperação do rebanho suíno na China, né? Então, com tudo isso daí, realmente vai, o que a gente chama aí no jargão, esqueezar as margens desse setor. Para aquele setor frango, suíno, que é exportador, até bovino, eu diria que é um pouco indiferente, porque você está meio que redeado em dólar. Mas para quem vive para o mercado interno, realmente tem uma dificuldade. E aí que a gente sempre gosta de chamar a atenção, que é essa queda do milho primeira safra, né? Que, de uma certa maneira, o setor precisa estar atento, né, a fazer como as tradings fazem nos seus contratos de exportação, que conseguem fazer com 2 anos de antecedência, quer dizer, começar a adquirir essa produção
antecipadamente. Então, acho que essa daí é uma dica. É difícil, muitas vezes, você estabelecer esse tipo de contrato, mas é fundamental diante de toda a dinâmica que o nosso mercado está vivendo. É verdade, é verdade. Bom, Guilherme, eu vou passar para uma outra pergunta para o Ronaldo agora, mas no final nós vamos ter perguntas que o pessoal do chat pode ser que lance, tá bem? Obrigada por enquanto. Que isso, um prazer. Ronaldo, tudo bem com você? Tudo bem, Alessandra, tudo bem, Jefferson, tudo bem, Guilherme, tudo bem a todos que nos ouvem. Obrigado pelo convite da Agro. Um prazer enorme estar com você aqui. Ô, Ronaldo, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha que precisa ser melhorado na estrutura logística do país para que ela consiga acompanhar esse crescimento do agro? Essa tua pergunta vale literalmente $1 milhão, né? É uma pergunta bastante complexa. Mas eu tenho, acho que, bom, são mais de 25 anos atuando direta e indiretamente na cadeia do agronegócio e não tenho receio algum de falar que o que vai sustentar o crescimento do agronegócio é investimentos em transporte de massa. Isso é extremamente importante, como ferrovias e hidrovias. Se a gente olhar na história, no início dos anos 90, 90 e pouco, quando da privatização da ferrovia, foi um marco extremamente importante e robusto para o país. Obviamente, existe um ponto negativo aqui, outro positivo ali, mas no final da história, de 96 para cá, foram investidos bilhões e bilhões de reais no aumento das ferrovias, em aumento de novos destinos, em aumento de trilhos, etc. Então, se você olhar o que aconteceu de 96 para cá, é um negócio extremamente importante. Eu sou do tempo, não tão velho assim, mas se você olha no início dos anos 2000, o Brasil ele exportava por volta, em 96, 97, quando eu iniciei, por volta de 3 milhões de toneladas, 3 milhões e 600 mil toneladas. E nós tínhamos a antiga ferrovia, a Rede Ferroviária Federal, e aqui em São Paulo, a FEPASA. Então, o transporte era muito ruim, muito precário. Agora, de acordo com os números da NTT, o último censo feito pela NTT, mais de 50% do volume exportado pelo Brasil, principalmente de soja, milho e açúcar, é transportado pelo modal ferroviário. Então, ter um transporte de massa que agregue valor, que tenha condições de sustentabilidade, menos emissão de carbono e, acima de tudo, que chegue de uma maneira muito mais eficiente nos portos, será extremamente importante para conseguir acompanhar esse crescimento, essa evolução do agronegócio brasileiro. Mas é importante destacar que o Brasil fez a sua parte, a iniciativa privada fazendo a sua parte também, e temos muitos projetos acontecendo ainda. É provável que o agronegócio, a produção continue crescendo, conforme o Guilherme mesmo pontuou, e a gente tem provavelmente, aproximadamente, para os próximos anos, mais de 50 bilhões de reais de investimento em ferrovias. Então, nós temos por volta de 7, 8 principais projetos. Dentre os principais projetos, nós podemos destacar a Ferrogrão, que é uma ferrovia vai ser extremamente importante da região de Sinop para Meritituba, por 900 e poucos quilômetros. É uma obra bastante complexa, mas extremamente importante para o agronegócio. E claro que há discussões sobre a questão concorrência com a rodovia, se tem uma questão ambiental, se não tem um problema ou não. Eu vejo o seguinte, que o progresso é extremamente importante naquela região, então tudo tem que ser analisado com muito critério, mas eu não tenho dúvida nenhuma que trará uma evolução e uma segurança para que o escoamento dessa produção e a tranquilidade exista. Então, isso é importante. Então, esse é um dos principais projetos. Aí tem outros projetos também acontecendo, por exemplo, a FICO. A FICO é a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Essa também é uma ferrovia que sairá. Sairá por quê? Porque foi um acordo feito entre a Vale, para a própria renovação da Estrada de Ferro Carajás e da Estrada de Ferro Vitória Minas. Foi uma contrapartida que ela fez com o governo federal em construir uma ferrovia de ligação entre Água Boa, no estado do Mato Grosso, e o estado do Tocantins, na região de Alvorada. Então, é uma ferrovia por volta de 380 quilômetros, que com certeza trará outra opção de escoamento da produção do produtor. Além de outras ferrovias também, da nossa querida Rumo, que pelo menos tem pleiteado o prolongamento da ferrovia de Rondonópolis e talvez Lucas de Rio Verde, que pode acontecer. Tem a tão famosa Ferrovia Norte-Sul também, que a VLI é uma das responsáveis do norte até a região de Porto Nacional, e a Rumo de Porto Nacional, conectando até o Porto de Santos, que já está em operação agora também, né? Vai entrar em operação em fevereiro, março, conectando também outros terminais na região de Rio Verde. Ou seja, a ferrovia
é extremamente importante para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro e continuará crescendo. Isso é importante a gente cada vez mais acreditar que as concessões vieram e foram um marco fundamental nessa mudança. E além de tudo, tem a questão de hidrovias também, que ao longo do nosso webinar nós vamos discutir, mas a hidrovia é um outro ponto importante. Há 10, 15 anos atrás, era um volume ínfimo que se transportava pelas hidrovias. Hoje, a gente fala de volumes extremamente importantes e robustos, principalmente para o norte do país. Então, a iniciativa privada foi o grande vetor de mudança nesse país, na questão hidroviária. Então, quando você coloca, claro, sem falar do Pioneiro, que foi um grande produtor também da região do Mato Grosso, que iniciou lá em meados de 1994, 95, na região de Porto Velho, para Itacoatiara, já foi um marco naquela história. Realmente, isso foi o pioneiro da questão de hidrovias nesse país. Mas com o trecho da BR-163 via Miritituba, realmente nos últimos 10 anos, foi um crescimento extremamente robusto e que ajudou, sim, a dar maior sustentação no crescimento do agronegócio. Por enquanto é isso, Alessandra. Maravilha, maravilha. Muito boas essas notícias que você nos trouxe. Então vamos lá, vamos conversar com o Jefferson agora. Tudo bem, Jefferson? Oi, tudo bem, Alessandra? Tudo jóia. Ô Jefferson, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Bom, você acha que a atual capacidade de armazenagem nacional atende o setor? Olha, a gente analisa essa pergunta sempre com muito cuidado, né? E eu comentei dias atrás, há pouco, com o Guilherme, que fiquei muito feliz em ver uma publicação dele no LinkedIn, vendo de uma pessoa que esteve dentro da área executiva da Conab, né? Comentando justamente esse paradigma, né? Hoje no país, a gente não pode dizer que diretamente falta armazém. Obviamente que existe demandas da capacidade de armazenagem em algumas regiões ainda, né, que possuem carência, mas existem regiões mais tradicionais que hoje já a gente vê armazéns fechando já, né, por falta de capacidade de viabilidade econômica do armazém. Nós não podemos entender aí os mais de 200 milhões de toneladas em que você precise mais do que 200 milhões de capacidade de armazenagem, né? Eu diria até que a grande preocupação que eu coloco dentro do setor, hoje, a curtíssimo prazo, é a qualidade da armazenagem, né? Eu acho que as grandes perdas da cadeia produtiva, ela está ligada aos processos inerentes à operação de armazém. Lembrando, né? Aqui eu gosto muito de usar uma frase do Ronaldo, que o armazém é um ativo logístico, né? Então, ele é necessário hoje para que dê a flexibilidade necessária para que a gente leve o produto até os seus pontos de consumo, seja um terminal, um porto, uma fábrica, né? Qualquer que seja o grão. Então, nesse aspecto que a gente coloca. E é aí que vem alguns fatores, como qualidade de processo, capacitação da mão de obra, né? A evolução tecnológica. Você coloca hoje o grande desafio de lidar com essas questões de armazém. Já vejo alguns colegas, alguns amigos aqui que estão diretamente ligados a esse setor, né? O quanto evoluiu a capacidade de colheita do produtor rural, dessa indústria que é a produção de grãos, o antes da porteira. Isso é uma indústria, né? Hoje, a janela de colheita está, né, Guilherme, cada vez mais estreita, né? Você falava em 90, 60 dias, existe um dado bacana aí que nós ouvimos no último webinar semana passada, né? Que o Brasil teve a capacidade de operar, plantar 900 mil hectares por dia, né? Eu acredito que a capacidade de colheita, se fosse colocar máquina no campo, também não está longe disso. Agora, qual é a capacidade de você receber isso nos armazéns, né? Então, você nunca vai acompanhar. Certa feita, no início da minha carreira, eu trabalhava numa cooperativa do Paraná e o pessoal fez muita propaganda lá, né, de que iria
iria aumentar a capacidade, colocar um secador de 300 toneladas a hora. Cara, e anunciaram isso, obra, cidade pequena, uma maravilha, né? Bom, não precisa nem dizer o que aconteceu, né? O cara aumentou a plantadeira, aquele que entregava de caminhãozinho truque veio entregar de bitrem, porque ele já cresceu, já comprou um caminhão grande, e a fila continuou, porque você não tem capacidade. Eu tinha um operador de armazém que falava o seguinte para mim: seu Jefferson, não adianta, o senhor não se estressa com a fila do milho, que quanto mais rápido você libera o caminhão, mais rápido ele volta para você carregado, porque a máquina está lá, a gente não dá conta. Então, assim, existe uma série de processos operacionais que vai desde o uso da tecnologia dentro da armazenagem, os conceitos qualitativos hoje, a gente conversa muito com as trades na parte de exportação e na parte da industrialização. Cara, é residual de pesticida, é micotoxina, né? Esse commodity nosso aí de mercado já não é tão commodity assim nos parâmetros de qualidade. Cada um quer a soja de um jeito. Daqui a pouco o cara quer uma soja pintada de amarelo, outro de verde, entendeu? Então, assim, você precisa estar ligado no hall de informações, né? Você precisa adquirir o conhecimento para você entender qual é o próximo passo da evolução dos aspectos qualitativos. Isso impacta direto também no bolso do produtor rural. Né? Você considera que isso, então, é uma das estratégias para superar esse desafio? Eu diria que você estar atento ao processo logístico, né? Os processos de escoamento. Você olha a safra hoje, eu gostaria até que o Guilherme tivesse esse dado aí para ilustrar, Guilherme, né? O quanto que essa safra já está vendida e o que o pessoal já fala de vender da safra seguinte, que a gente está começando a colher, né, Guilherme? Então, esse é um ponto importante. Então, assim, como eu vou entregar isso com qualidade? Aí chove, tem umidade, danifica o produto, né? Como é que eu faço para medir esses conceitos de maneira correta, né? Então, esses são os pontos aliados a poder atender a cadeia logística e a cadeia de comercialização. Você acha que falta qualificação um pouco, então, Jefferson, do pessoal que lida com essa área? Eu diria para você, eu que venho da área de operações, né, e tenho os amigos aqui que estão nas demais áreas, né, a área de operação, ela sempre foi regada ao quase terceiro plano, né? Você vai lá no armazém, a sala de classificação não tinha ar-condicionado, o computador era o velho do armazém que ia para lá, né? Cara, a área de classificação é o laboratório dessa indústria, é o laboratório, é onde você faz, é onde todo o dinheiro passa, não é na mesa do gerente quando ele diz o preço. Quem diz o quanto que o produtor vai receber é o cara lá do armazém, seja um armazém dentro da própria fazenda, que é sim, acho que é a grande evolução que o Brasil pode ter indo, evoluiu muito, mas aumentar a sua capacidade primária de armazenagem, né, mais próximo realmente dentro das fazendas, isso facilita o processo, isso desafoga o processo logístico, né, mas sim, o treinamento, formação e capacitação, eu acho que é um gargalo que a gente já vem nesses 25 anos, sabe o quanto as grandes empresas investem, eu diria, grandes empresas e cooperativas, empresas por causa que eu sei, o quanto se investe hoje em capacitação e treinamento dos seus colaboradores. Microfone. Ô, Ronaldo, já chegou uma pergunta aqui do chat para você, do Dione de Vieira. Ele começa te cumprimentando, boa noite. Para quem está começando a entrar no ramo de logística e qualidade, qual será um dos maiores desafios que vou enfrentar no início e como prestar um bom atendimento ao produtor rural? E se despede com um abraço. Excelente pergunta. Acho que a questão de trabalhar na área de logística é uma das profissões mais promissoras que temos. Vide a pandemia, onde a questão de supply chain, de movimentação de carga, tem sido um diferencial extremamente importante para a continuidade da movimentação dentro do nosso país. Então, estar ligado de alguma forma na área de logística, supply chain, transporte, já é o caminho certo. Estar dentro do agronegócio, que representa quase 25% do PIB brasileiro, mais certo ainda. Então, juntando esses dois componentes, eu já digo para você que você está indo no caminho certo. Como você disse, como prestar um bom serviço para o produtor é um cidadão abençoado nesse nosso país.
ele literalmente carregou esse Brasilzão nas costas aí nos últimos anos. Então, ele já tem informação, ele já sabe o que tem que ser feito, da porteira para dentro, é um velho ditado já dito, ele sabe o que fazer. Da porteira para fora são esses grandes desafios, que é continuar investindo em transporte, continuar investindo em melhorando a pavimentação das rodovias. Então, o que eu digo a você, se especialize, busque treinamento, busque informação. E o agronegócio, por mais importante que seja na cadeia de exportação brasileira, ele ainda tem um conhecimento que fica em pequenos grupos. Nós temos que disseminar esse conhecimento para que toda a população brasileira, América Latina e mundial entenda o que é esse Brasil, como que o Brasil funciona no agronegócio. Então, parabéns pela sua decisão. Senhores, eu gostaria de tirar uma dúvida minha, na verdade, né? A gente percebe, em toda safra, a gente percebe que, eventualmente não, infelizmente acontecem situações que acabam gerando desperdício do grão. Se a gente for parar para pensar, né? Eu falo como observador apenas, não como conhecedora do assunto, mas se nós passamos assim, em cidades que são portuárias, por exemplo, nós percebemos assim, nas ruas, grande perda de grãos, né? Quer dizer, eu penso ser grande perda, né? Existe alguma forma de combater isso? Tem alguma atividade ou algum melhoramento nas carrocerias, por exemplo? Ou o que poderia ser feito para evitar esse desperdício? Essa é uma pergunta que os colegas vão me ajudar a responder, mas em termos de tecnologia, em termos de tecnologia, os caminhões, claro, já estão bem mais preparados do que era antigamente. Hoje, você tem uns caminhões muito mais fechados, de uma forma muito mais hermética. Antigamente, eram aqueles caminhões velhos, ultrapassados, enfim, que faziam esse transporte, como o Guilherme disse aqui, vivemos no país continental, 2.500, 3.000 quilômetros em cima de uma boleia de caminhão. Infelizmente, os grãos se perdendo. Existe um número mágico aí do que se perde em transporte, o que se perde entre a lavoura e o seu destino final. Talvez o Guilherme vai me ajudar nessa pergunta, que eu não tenho mas era muito volume. Era um volume extremamente importante. Mas é por isso que eu volto na minha explanação sobre ferrovias. Precisamos investir mais, literalmente, em ferrovias e em transporte de massa. E os caminhões, nós devemos usar o caminho só em trajeto de curta distância, entre a lavoura ou os armazéns e os seus pontos de transbordo, seja ferroviário ou seja o hidroviário. De modo que, além de trazer uma melhor qualidade para o ser humano motorista, ele também, a gente precisa lembrar, o motorista sofre muito nesse país. Então, nós temos que dar muita atenção para esse motorista, nós temos que dar condições de trabalho que ele consiga minimamente dormir na sua residência, então fazer trechos curtos é extremamente importante, e que também que esse volume não fica perdido no meio do caminho. Quando você vai no centro coletor, num hub, que é um ponto de ferrovia, isso deve ajudar bastante a desperdiçar menos desse volume de produto. Entendi. Guilherme, o que você diria sobre isso? Eu queria até só chamar a atenção, ainda quando eu estava lá na Conab, estava sendo finalizado a publicação de um livro sobre seminários de perdas, né? E então isso daí já é um estudo que foi, inclusive, o pessoal lá da Exal, que também trabalha muito nesse sentido, e tem exatamente todas as tecnologias possíveis e os manejos possíveis aí para você realmente minimizar essa perda. Mas, com certeza, esse é um trabalho, né, que deve ser perseguido, e muitas vezes a questão das perdas, assim, em grãos, ela acaba tendo a sua relevância, mas eu diria que a gente tem perdas muito maiores, principalmente no setor de HF, né, dos hortifrutis, que esses aí realmente são índices, eu não tenho agora aqui de pronta cabeça, mas são índices realmente muito relevantes. Então, de fato, essa é uma matéria que deve ser continuadamente sendo estudada e aprimorada em todas as cadeias. Importantíssimo. Entendi. Jefferson? Oi. E aí, o que você me diz sobre essa questão do desperdício? Esse é um outro desafio grande você conseguir medir, né?
você tem números alarmantes, né? Quando você coloca isso, quando você monetiza isso, né? E eu diria, lembrando só o conceito de qualidade, né? A qualidade, ela se dá até o momento, como diriam nossos amigos agrônomos aí, né? Da maturação fisiológica do grão. A partir daquele momento, ele só perde, né? Agora, você ter perdas físicas também desse processo, né? Na perda da armazenagem, alguns estudos, né? Coordenados também pela Embrapa, o pessoal chega a falar em 10% de perda de armazenagem. Cara, você já pensou nisso? Né? Quanto é 10% da safra brasileira? A gente que está na linha de frente da armazenagem, e eu cumprimento aí o meu amigo Johnny, da Luiz Dreyfus, né, que fez a pergunta, que está à frente também dessa área de qualidade aí dessa multinacional, sabe que são números que inviabilizam qualquer operação. Não existe margem, né, dentro de um armazém hoje, que é uma empresa, que é um empreendimento, que precisa dar resultado, que ele sobreviva com uma perda de 10%. Né? Mas a gente sabe que a perda é alta. Então, assim, como mitigar, né, dentro de um processo que eu diria já a partir da lavoura, a partir do momento de colheita, né, ou seja, do seu processo de pós-colheita, como você medir, como você capacitar todo esse processo e entender e ter a métrica correta para entender o tamanho desse desafio num país continental como o Brasil. Né? Então, hoje você viaja pelas rodovias, você na safra agora você é pulverizado por grãos, né? Vai atrás dos caminhões e vem chovendo no seu para-brisa. Cara, é muito dinheiro, isso é uma verdade. E eu concordo com o Ronaldo, apesar que tem aí alguns colegas que acho que preferem fazer o trânsito longo, acham que isso é o que ganha dinheiro, né? Nossos amigos aí transportadores, mas eu digo para você, à medida em que a gente encurtar esses processos, a gente qualifica, né? A gente consegue ter um maior controle, a gente consegue ter menor perdas. Sabemos do sucateamento também da ferrovia, né? Populares, amigos, familiares, a gente para aqui em Curitiba, cruza nosso centro, né? E fica olhando esses vagões que passam, parece o trem fantasma, né? Mas a gente sabe o histórico disso, né? A malha mais moderna realmente está onde houve os últimos investimentos, mais ao norte, né? E o desafio que é você colocar todo esse ativo para operar. E eu concordo que o caminhão, quanto mais curto esse tiro, cara, o motorista vai dormir na casa dele todo dia. Eu posso dar um exemplo aí de alguns clientes que nós temos, das usinas de etanol, por exemplo, né? Cara, o cara fica na cidade, vai para a fazenda, volta, faz 3 viagens por dia, dorme ali, no outro dia vai ali. Ele trabalha 360 dias por ano carregando. Né? E está todo dia. Quebrou o caminhão, ele está do lado da oficina da casa dele. Não está largado aí no meio de uma rodovia. Então, acho que é um paradigma logístico que realmente o Brasil está num bom caminho nesse sentido das perdas de processo. Que bom saber disso. Chegando perguntas aqui do chat, o Jonas Oliveira vai ser para vocês três de novo, senhores. Está perguntando quais são os desafios da safra 2021. Jefferson, quer começar? Vamos começar com o Guilherme, que eu acabei de falar, senão eu monopolizo aqui. Guilherme, por favor. Então, eu acho que esse ano, quer dizer, como eu disse, a gente já tem ainda uma questão climática que ainda não está totalmente passado esse problema, né? Então acho que isso já começa. Nós temos, o Jefferson já tinha me perguntado sobre a questão de venda antecipada e é realmente incrível, né? A gente tem assim, o Mato Grosso já tem praticamente 70% da sua safra já vendida de soja. Para o ano que vem já tem 16%, então isso que a gente fala exatamente do papel aí desses contratos aí futuros, né, de antecipação, de garantia de originação desse produto. Então, eu acho que isso aí já é pelo menos uma tranquilidade, mas nós temos, eu acho que um desafio ao longo do ano, que seriam dois, né? Ver como é que vão se comportar os nossos ritmos de exportações, né? Se as nossas expectativas de exportações, principalmente de soja e milho, vão se confirmar,
em níveis tão altos quanto os de 2020 e 2021, de 2020, sabendo que esse ano nós temos já uma retomada, né, da relação entre China e Estados Unidos. Então, muito daquilo que a gente surfou em cima daquela guerra comercial promovida pelo presidente Trump, nós começaremos esse ano já perdendo isso. Então, acho que esse é um ponto. E o outro é o próprio câmbio, né? O câmbio ajudou muito nesse ritmo das exportações, principalmente no segundo semestre do ano passado, né? Mas a expectativa, e olhando os cenários de câmbio, é que você tenha um câmbio um pouco mais baixo do que a gente verificou em 2020. Então, eu diria que, assim, para quem ainda não vendeu a safra e ainda tem produto para vender, que fique atento a esses itens, embora as cotações internacionais tendam a se manter aí pressionadas ao longo do ano por conta da demanda chinesa. É verdade, ninguém pode dormir no ponto, não. Ronaldo, alguma complementação a respeito dessa pergunta do Jonas? Quais os desafios da safra? Foi muito bem respondido tanto pelo Jefferson quanto pelo Guilherme, mas um dos grandes desafios também, uma safra grande, literalmente temos grandes problemas, grandes desafios. E hoje uma colheitadeira, ela colhe grandes volumes em 30 dias. Eu sou do tempo que a safra de soja se colhia em 2 meses, agora em 30, 40 dias isso já acontece. Então nós temos grandes desafios de armazenagem, classificação, de transporte e de terminais portuários. O Brasil já está calejado nisso? Já, ele até consegue, mas gera, a todo ano, infelizmente, até natural, gera um certo desconforto. Então esse é um dos grandes desafios que nós também temos que, novamente, refletir e sempre pensar em melhoria contínua. Concordo com você, Ronaldo, perfeita colocação. Jefferson. Eu acho que dentro desse contexto, né, a gente já tinha comentado, é uma safra desafiadora. Quando você vê região sul, né, as questões climáticas, vou lembrar o Guilherme de fazer alguns comentários aí sobre essas questões climáticas, que sei que ele gosta muito desse assunto, né, mas você vê agora chuvas na região do Paraná, já algumas pessoas aí na região sul do Paraná reclamando, né, de algum impacto aí já na produção, a gente observando muito cuidado, ainda se tem uma recuperação no Rio Grande do Sul, com as lavouras, o Mato Grosso querendo colher já com o atraso do plantio, sabendo que essa janela foi um pouquinho empurrada, mas a gente vê que já há uma pressão para iniciar um pouco mais forte a colheita nessas próximas semanas, esses próximos dias, na verdade, né? E a gente observa ainda a chuva nessas regiões já atrapalhando um pouquinho a questão dessa operação, né? Toda chuva é bem-vinda, né? Daqui a pouco a gente começa a olhar as questões da qualidade, né? Que interagem com isso. Então, eu acredito que esse é um grande desafio, você acertar esses momentos, esse grande clamor comercial, esse grande apelo de venda. Vamos lembrar, eu tenho dito aos colegas que o produtor rural passou o saco a 30 quilos e o comprador não percebeu, né? A saca de soja agora tem 30 quilos. Mas como assim, Jefferson? Não, meu amigo, ela custava 80, já está quase 160. Então, você está comprando a metade pelo mesmo preço. Se quiser pagar 80, é 30 quilos só que você vai levar. E a gente sabe a responsabilidade também, o risco que isso traz ao vendedor. Isso não é só fartura, né? A cadeia toda sofre muito com isso, o lastro das empresas, como você desembolsa essa grana toda para girar isso. Eu acho que eu diria que essa questão de preço também é um grande desafio. A gente aprender a trabalhar agora nesse novo patamar, não é minha área, mas vou dar o pitaco aí, Guilherme, a gente aprender a trabalhar nesse novo patamar de preço que esses commodities atingiram. Tá? Quer fazer uma réplica, Guilherme? Essa é uma área cinzenta, hein, pessoal? Área cinzenta, não vamos mexer muito nisso, não. Mas só para falar essa questão do preço, assim, essa questão do novo patamar de preços, a gente tem que
também sempre olhar que existem os ciclos das commodities, né? Então, a gente realmente está passando por um momento, eu diria, bem diferente do que já vivemos no passado, né? Nós temos agora essa pressão de demanda, né, simplesmente por um deslocamento, um descolamento da China em relação ao crescimento mundial. Apesar dela ter crescido pouco, 2,5%, 3%, faz uma grande diferença quando a média mundial é negativa, né? Então, ela vem com uma outro ímpeto em relação a isso. Mas, commodity, né, Ronaldo, você sabe muito bem da sua vida, isso daí acabam esses preços também estimulando mais produção. Então, em algum momento, isso acaba se ajustando. Então, na verdade, assim, no ambiente de commodities, que você tem sempre que olhar, eu diria, Jefferson, não é nem acostumar com os altos preços. Você sempre tem que você tem sempre olhar a sua margem, a forma de você melhorar a sua margem e reduzir custo sempre. Não tem outra forma. Eu estou achando que a gente vai ter que criar um outro webinar para esse assunto, viu, gente? Aproveitando aqui, então, veio uma pergunta aqui que eu acho que vocês três vão querer fazer uma observação. Quem faz a pergunta é a Manuela Rodrigues da Silva. Ela começa cumprimentando a todos. Boa noite a todos. Tendo em vista os fatores climáticos atuais e a grande necessidade que se teve de replantio, qual vocês acham que será o impacto tanto na classificação de grãos quanto na armazenagem? Com certeza é para o meu amigo Jefferson. Jefferson, vai que a bola é sua. Manuela, nossa parceira aí da empresa Lock Solution, né? Trabalha aí com os determinadores de umidade. Agradeço aí a pergunta, boa noite, né? Esse é um fator que a gente precisa entender ele como um todo, né? Tá? Então, assim, eu diria para vocês, apesar que já tem uma contribuição da nossa doutora Ivonete Razeira também, que é líder nessa área de treinamentos, né? Grande pessoa aí dessa área, conhecedora da área de qualidade. Mas, assim, eu diria para você o seguinte, você tem que observar, na verdade, toda a condução da lavoura, né? Porque você replanta, você inicia um novo ciclo, tá? E a partir daquele processo, o replantio já é para você corrigir um problema distante, um problema que você teria na condição da lavoura. A partir desse momento que você replanta, o que você precisa olhar é a tua janela até a colheita. Aí eu diria assim, outros fatores que possam ocorrer, dependendo da condição, se você saiu do ideal daquela variedade, né, do período correto. Então, outros fatores, sim, eles influenciariam nessa questão da qualidade. Por exemplo, a Ivonete comenta aqui a questão de vargens, né, de grãos verdes, vargens de grãos verdes, né? Realmente, você pode tirar a variedade do seu ciclo normal, existem as variedades de ciclo indeterminado, que continuam emitindo, aí você quer colher, tem um processo de dessecação, né? Então, assim, o risco é você sair da sua condição ideal, né, que o nosso produtor rural tem, né, dentro dessa ciência aí da agronomia, para poder conduzir a sua lavoura. E aí você pode ter esses fatores. Mas é preciso olhar outros fatores, climáticos, condução, pragas, doenças, né, que até o final da cadeia, até o momento que você vai colher, que você possa ter, de fato, aí, essa análise da qualidade, tá? Perfeito. Ô, Guilherme, veio uma para você aqui, ó. O pessoal da BV FOB está perguntando: o Brasil consegue atender todas as demandas em questão de exportação de grãos? Olha, sim, eu acho que o Brasil não tem nenhuma dificuldade para atender, e é o que a gente também sempre, quando começam a falar muito aquela questão de o Brasil exporta e falta produtos no mercado interno, verdade, a gente tem, eu diria, um excedente exportável, tirando daquilo que a gente produz, o que consome, da ordem de 110, 120 milhões de toneladas. Então, nós realmente conseguimos atender. É claro que, se houver alguma questão climática que impeça isso, aí os preços vão se movimentar e você vai jogar isso para outros países, outros parceiros comerciais, né?
Então, mas é só essa condição. Fora isso, nós temos condições de atender, sim. Certo. Eu acho que eu vou emendar, Guilherme, porque tem mais uma para você. Deixa eu ver onde ela está aqui. Só um instantinho, por gentileza. Aqui, ó. Nosso instrutor do Agro, Clayton Santos, ele começa te cumprimentando e vai direto a você mesmo. Boa noite. Na sua visão, Guilherme, quais são os caminhos que o produtor precisa buscar para se proteger dos riscos dos preços para garantir a melhor rentabilidade dentro da propriedade? Bom, então acho que assim os mecanismos são aqueles que a gente já conhece, né? Quer dizer, no caso de ter uma commodity como soja, como milho e qualquer outra, né? Você realmente procurar vender antecipadamente uma parte da sua safra, que é a forma de você garantir pelo menos a cobertura dos seus custos variáveis na produção agrícola, né? E o restante aí é uma conjunção, e aí a gente sempre lembra, e eu remonto aí a questão dos preços do arroz com relação ao armazenamento e tudo mais. Quer dizer, você ter uma estrutura de armazenamento própria dentro da propriedade muitas vezes ajuda o produtor a esse montante que ainda não foi vendido a tentar fazer uma conjunção de preço melhor. Então, esses são os conjuntos. E para a Bolsa é uma questão que é sempre recomendado, em termos de você usar os mecanismos de hedge, porque aquele negócio, mas eu vou deixar de ganhar. Puxa, mas você não joga todos os ovos numa cesta só, né? Você tenta, pelo menos, sempre diversificar isso para que você, na média, você tenha uma sustentabilidade na sua atividade. Então, eu diria que a receita normal, a receita usual de vender uma parte antecipadamente, a outra, para quem tem armazém, pode jogar um pouco no vender aí no spot, né? E uma parte aí daquilo que você puder realmente usar os instrumentos de hedge para poder garantir pelo menos a sua margem. Perfeito. Senhores, temos aqui 2 perguntas do Leandro Santos da Silva. Eu vou fazer uma de cada vez e aí vocês sinalizem quem teria o prazer de respondê-las. A primeira é a seguinte: quais são as formas de monitoramento de qualidade tanto do milho quanto da soja? Eu posso dizer rapidamente assim, 2 pontos importantes que a gente destaca, tá? A gente tem discutido bastante com as traders isso, né? Há uma preocupação grande com relação à soja nas questões de residuais de pesticidas, tá? Isso é muito importante. O Brasil hoje, como todos os exportadores, são monitorados quanto a isso. Existem mercados extremamente exigentes. Por mais que sabemos que a soja vai quase na sua totalidade para o mercado chinês, mas já se tem uma preocupação grande, tá? Vai desde o famoso residual do paraquat, mais de outros insumos, aonde isso hoje na cadeia do processo ele é monitorado. Hoje você tem análise muitas vezes que acontece em portos, amostras que são monitoradas em terminais de transbordo ferroviário, né? Isso é feito através do trabalho das controladoras junto com os grandes exportadores, tá? Então eu diria assim, a qualidade intrínseca hoje ela preocupa bastante. E rapidamente também com relação ao milho, obviamente essa questão de micotoxina e principalmente a questão da aflatoxina. A gente deve estar sempre observando, isso é um fator em que o produtor, quando escolhe a sua variedade, já deve levar em consideração, né, a suscetibilidade daquela variedade para as questões de micotoxinas. Tá? Isso é importante. Tivemos problemas aí no passado, em regiões onde não era comum ter verificado. Entramos numa zona novamente de normalidade, mas isso também é monitorado hoje pelo comprador de grão, tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Tá? Eu acredito que você acabou respondendo um pouco da segunda pergunta dele, Jefferson, que existe um monitoramento mais rígido para produtos exportados em relação aos que ficam no mercado interno? Não, mais rígido eu não diria. Existe, assim, alguns parâmetros, às vezes, que são monitorados, outros não são, mas a preocupação com qualidade é a mesma. Hoje,
hoje a régua a cada dia sobe mais. Então, essa preocupação deve ser também tanto do produtor, do armazenista, para todo mundo que está nesse elo, em qualquer elo da cadeia do supply chain aí do nosso agro. Maravilha. Gente, a gente está quase chegando ao fim do nosso webinar, por isso que eu falei que a gente vai ter que marcar outro. Mas a gente tem aqui uma última pergunta do nosso instrutor de segurança do trabalho, o Valdair. Ele pergunta o seguinte: a modernização nos níveis de trabalho dentro do agro é constante e ocorre de forma rápida e globalizada. Porém, percebe-se que nem sempre investem em treinamento para o seu time. Vocês acham que necessita melhor formação da mão de obra e que isso pode impactar nas atividades do agronegócio? Agora é rodada de respostas. Vocês três fazem as suas observações. Guilherme, Ronaldo, você está bem quietinho, então, por gentileza, começa, por favor. Vou falar rapidamente sobre essa questão. Acho que toda mão de obra deve passar em maior ou menor escala por especialização. Isso é extremamente importante. Mesmo porque os processos que temos hoje são muito diferentes dos processos que eram 5 anos atrás. E assim vai sendo. Assim vai acontecendo, seja no transporte, seja na armazenagem, seja na classificação dos grãos, seja na movimentação da carga em terminais portuários, seja na forma da dieta do ser humano, tudo vai mudando, tudo vai alterando. Então, você se preparar, você adquirir conhecimento, você entender das tendências e supertendências, é extremamente importante e válido e necessário para você estar inserido no mercado de trabalho. É isso. Guilherme, por gentileza. Bom, eu acho que é uma pergunta super pertinente e é isso. A gente vive, quer dizer, dentro do setor que é mais eficiente, mais está no ranking aí de produtividade, de eficiência técnica. Então é isso. Recebemos aí a sorte de inovações. Então é fundamental realmente ter aí os treinamentos sendo muito bem direcionados e atualizados, né? A gente está vendo, quer dizer, daqui a pouco a gente vai estar com tratores e colheitadeiras já que não vão ter nem tratorista, nem motorista, né? Então, quer dizer, você já pensa exatamente numa qualificação diferente. E uma outra coisa, que aí é um pouco o meu viés, é exatamente a questão do BI, da inteligência artificial, exatamente dessa massa de informações. Então, pessoas com habilidade de tratar esses dados, sintetizá-los e utilizar isso para a parte de gestão é fundamental. Então, que isso daí seja um foco que é importantíssimo daqui para frente. Não tem jeito. Com o volume de informações que a gente está enfrentando é cada vez maior, a habilidade de sintetizar, analisar e levar isso para aquilo que é importante é fundamental. Então, isso daí é um investimento que, com certeza, vai se pagar aí ao longo dos tempos. É verdade. Jefferson, por gentileza. Queria também aproveitar e mandar um abraço para o Leandro, que fez a pergunta anterior, que é da nossa empresa parceira aí também, a empresa parceira aí da equipe do Agro, né, da equipe da Neogen, né? Bom, esse é um contexto, acho que resume praticamente tudo que a gente está discutindo, né? É óbvio que há uma preocupação, tem o viés da segurança, da formação, da capacitação, e a gente diz que o importante é você desenvolver um programa de melhoria contínua. Acho que esse é meio jargão já, massificado, mas não tem outra receita, né? Saber que esse processo de melhoria ele é contínuo, ele precisa ser retroalimentado, ele precisa seguir num ciclo, né, de análise, seguir num ciclo evolutivo dentro de cada empreendimento do agronegócio, né? Não existe nenhum elo desta cadeia que não seja uma empresa, que não seja um empreendimento que visa produzir, gerar valor, ganhar dinheiro, né, e ter resultado financeiro. Tá? Então, assim, qualquer um desses elos precisa. Pode ser o caminhoneiro no seu caminhão, ele é uma empresa, né?
pode ser o produtor lá de pequenas propriedades rurais do interior do estado do Paraná, como, sem falar, as grandes corporações aí no Cerrado brasileiro, né? Que movimentam um bolsão de empregos, um bolsão de pessoas envolvidas, né? E eu sei, hoje trabalho dentro da área de prestação de serviços e o quanto é requisitado isso na ponta, né? E o quanto isso pode valer mais dentro da cadeia à medida em que você tenha melhores profissionais, que você consiga entregar aquilo, né, que cada elo desse queira. Acho que esse é o grande resumo de tudo. A gente tem grandes desafios ainda para responder, mas a gente vai ter sim que marcar um novo webinar. Eu agradeço imensamente a presença de vocês três. Nossa, eu estou assim encantada com esse webinar. As discussões foram muito enriquecedoras. Eu agradeço imensamente mesmo a presença de vocês, a disponibilidade de estar aqui conosco. E eu gostaria de convidar vocês agora, com o encerramento, nós recebemos algumas outras perguntas, agradecemos, vamos repassar aos preletores posteriormente, mas infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Então, eu quero, antes de encerrar, eu quero agradecer novamente a vocês três, e eu quero agradecer a toda a equipe que ficou no background aqui, no backstage aqui, me dando apoio para que esse webinar ocorresse da forma mais tranquila possível. E eu quero convidar vocês três e todos os que estão nos acompanhando para assistir o nosso pontapé inicial, nosso vídeo institucional do lançamento da nossa plataforma Agro. Boa noite a todos, agradeço imensamente a presença e eu informo a vocês que esse webinar vai estar disponível no YouTube na semana que vem. Agradeço a todos muito. Assistam agora. A maior potência mundial do agronegócio. Ainda tem um grande desafio a ser superado: a qualificação da mão de obra. A partir de agora, vamos ajudar você a solucionar esse problema com inovação e parceria, com uma proposta híbrida de treinamento que une aulas online e encontros mediados por tecnologia. Vamos treinar seu time com mais rapidez e reduzir seus custos. Com uma equipe de instrutores formada por profissionais de reconhecida experiência no mercado e uma plataforma de ensino à distância com ferramentas modernas e interativas, chegamos para qualificar ainda mais o seu time. Nós somos a Agro. Aprenda Agro. Nós somos a Agro e vamos revolucionar a capacitação da mão de obra no agronegócio.